Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico e hoje trazendo um operador do direito de sucesso aqui em nosso meio. Eu digo sucesso, é aquele operador do direito que transita de forma bastante elegante e leve pelos corredores forenses, sem estresse, sem grandes atritos, e, enfim, um profissional que você olha para ele e já vê que ele trabalha com muita tranquilidade, ele opera com muita tranquilidade o direito, que, como eu tenho dito aqui raras vezes, é um ambiente de muita tensão, é um ambiente de discórdia, é um ambiente de divergência. Estamos hoje trazendo o nosso caríssimo Fernando Paiva, que é um dos próceres de um grande escritório de advocacia. Eu quero conversar, inclusive, sobre o escritório como empresa, quero tratar desse assunto, e que nos dá a honra hoje de vir aqui ao Momento Jurídico, e você abrilhanta e eleva o nosso programa. Então, eu queria te agradecer. Você deixou lá as suas atividades, lá no seu escritório, para dar esse pulinho aqui, para bater esse papo conosco. Então, meu caro Fernando, permita chamá-lo assim. Eu quero dizer da nossa honra e nossa alegria em recebê-lo aqui. Eu falo em nome meu, da televisão e da nossa equipe. E quero já deixá-lo, meu caro Fernando, à vontade, para você lançar uma primeira consideração, como sempre fazemos aqui, para criar uma empatia com os nossos telespectadores, para você lançar uma primeira informação, o que você quiser, os nossos telespectadores, por favor. Muito obrigado pela oportunidade, doutor Jerônimo. Muito nos honra estar aqui. Conheço de muito tempo e é uma oportunidade ímpar poder estar desfrutando com os senhores telespectadores na presença do doutor Jerônimo, um excelente entrevistador, deixa a gente muito à vontade. E a chamada que eu deixaria para os senhores é: o desenvolvimento de Alagoas está nas nossas mãos. Vamos em frente. Vamos tratar desse assunto. Ô, Fernando, deixa eu primeiro dar uma informação aos nossos telespectadores e para você também. A memória mais remota que eu tenho de você, meu amigo, é você ainda muito jovem, um garoto, você esteve com sua irmã, que me constituiu advogado, eu me lembro, está com bons anos, eu posso dizer, sem mediar, está com mais de 30 anos. Com certeza. Você naquela época estudante de Direito, eu perguntei, você bem jovem, mas interessado, participou da conversa, fez perguntas, você já demonstrava ali ser um futuro operador do direito bastante eficiente. Então, eu queria tratar logo de suas origens no direito. Você formou-se em que ano, Fernando? Eu me formei em 1987, no SESMAC. Eu fiz o curso noturno e fazia o curso de engenharia. Certo. Fazia os dois cursos ao mesmo tempo. Mas, num dado momento, meu pai me chamou num canto e disse: Fernando, você vai ser engenheiro ou advogado? E essa pergunta me acendeu um alerta. Eu estava no 6º período de Direito e no 4º período de Engenharia. E optei por Direito porque é uma essência que me veio do âmago. Doutor Jerônimo, eu me recordo claramente desse diálogo nosso, eu acompanhando minha irmã no início da faculdade, minha irmã num momento difícil, acho que era uma questão familiar, e o senhor nos atendeu com essa fidalguia que sempre lhe é peculiar. E eu acho que talvez tenha sido uma das inspirações, nunca lhe disse isso, mas foi uma das inspirações que eu optasse depois desse questionamento do meu pai. E me formei em 87, me formei em 87, daí constituí um escritório e em meados de 88 para 89 eu me desloquei ao Rio de Janeiro para fazer 2 cursos de pós-graduação. À época em processo civil e em relações trabalhistas e sindicais, que era uma matéria muito discutida naquela época de inflação alta, de greves. Aquilo repercutia tanto no empregador quanto no empregado. Sim, no empregador e empregado. Aliás, minha vida, essas convulsões econômicas, vou chamar assim, elas determinam realmente uma instabilidade muito grande, tanto na relação empregatícia como na própria dinâmica da relação laboral, né? A greve em si e a discussão sindical, a lida tanto do trabalhador quanto do empresário, isso repercute no dia a dia do contratrabalho intensamente. Tudo que se advém, tanto se origina antes da greve ou que vem posterior à greve, aquilo se incorpora ao contrato de trabalho, que são as convenções coletivas, os acordos coletivos que são firmados. E dando continuidade a essa minha formação, doutor Jerônimo, eu lá no Rio fiquei 5 anos e regressei e fui trabalhar, por incrível que pareça, na Justiça do Trabalho como servidor comissionado. Nós criamos, quando foi instalado o TRT aqui da 19ª região, e fomos nomeados com cargo comissionado para ser diretor de secretaria da 5ª Junta de Conciliação. Antigamente a nomenclatura era Junta de Conciliação e Julgamento.
depois da emenda 45 passou a ser vara do trabalho. E fundamos, na época, o juiz titular da quinta vara, doutor Orlando Jacques, um carioca, que tinha uma forma muito dinâmica de administrar a vara. Ele costumava fazer os pautões, 80 audiências dia de sexta-feira. Começávamos às 8 horas da manhã e íamos até às 16 horas. Audiências relâmpago, né? Audiências iniciais, audiência de 2, 3 minutos. Tem acordo, não tem acordo? O cara tem que ser monossilábico, né? Tem acordo, não tem acordo? Não tem, marca a instrução. Faltou reclamar da sentença, o reclamante não veio, arquiva. Nós engarrafávamos as ruas no entorno da vara, porque eram 80 audiências, com 6 pessoas em cada audiência. Eram 500 pessoas naquele universo de tempo entre 8 da manhã e 10 da tarde. Já era ali na sede, ali já era ali na Avenida da Paz? A instalação da quinta vara, na época, a quinta junta de conciliação, era atrás do Hotel Enseada, naquela rua estreita. Ali foram instaladas 3 varas que foram criadas com a instalação do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. E engarrafávamos aquela região todinha às sextas-feiras. Doutor Orlando tinha essa prática. E lá introduzimos a parte de informática, conseguimos firmar um convênio com o Senac à época, os primeiros computadores, isso em 1993. A vara foi instalada em meados de 93, julho, agosto. Um quarto de século atrás. Mais ou menos isso. E os primeiros computadores eram basicamente só para andamento de processo, porque trabalhávamos com ficha, aquelas fichas manuais, e os computadores começaram a ajudar tanto na sala de audiência, com aquela impressão ainda matricial, quanto no atendimento ao público. A quinta vara, diria eu, que talvez tenha sido originalmente a quinta junta de conciliação de julgamento, a primeira vara que deu início, digamos, à informatização na Justiça. Nós somos de uma geração intermediária, né? Saindo da máquina de datilografia, eu sou um pouco mais velho que você, mas nós saímos da máquina de datilografia para o computador. Verdade. Né? Uma diferença de água por vinho. Eu tinha uma chefe de secretaria daquela que chamava-se escrivã, lá na belíssima cidade de Água Branca, na minha querida Água Branca. E aqui eu presto uma lembrança à dona Lili, pessoa por quem eu estava aí ainda, maior respeito e consideração. Quem chegou lá com um computador fui eu, com a impressora matricial também. Quando eu fazia, às vezes, um despacho, uma interlocutóriazinha e tal, que eu dava o comando para imprimir, ela fazia aquele barulhinho antes. É verdade. Aí a dona Lili dizia bem assim, a fornalha vai trabalhar, né? Ela associava a impressora a uma fornalha. Não sei onde ela foi buscar essa figura de imagem. A fornalha vai trabalhar, dona Lili. Não, e é um momento belíssimo essa passagem, doutor Jerônimo, da datilografia para a informatização. No nosso meio, né, no meio jurídico, eu acho que as relações processuais melhoraram muito. Agora nós estamos passando por uma terceira fase, que é do papel para o digital. Sim, hoje em dia nós estamos praticamente daqui mais alguns anos, não vamos ter mais papel, é o digital. Mas essa fase é uma fase belíssima. Nós tínhamos datilógrafos que digitavam, a expressão datilografavam 200, 300 palavras por minuto, uma coisa impressionante. Aliás, era requisito para você passar em alguns concursos, era você ter datilografia. Eu curso de datilografia, eu cheguei a fazer. Chegou, né? Cheguei a fazer um curso de datilografia e me ajudou muito na digitação depois do computador. Essa garotada de hoje não conhece isso. Eu tenho um grande amigo que ele dizia, Jerônimo, com o computador eu adoro errar. A minha diversão é errar. Ninguém é mesmo, pois é porque apaga com a facilidade danada. Não, e você tem que ter um bom português, porque não tem aquela questão de correção gramatical que alguns programas hoje facilitam. Não, né? ficou tudo uma beleza. Hoje, você até, se você saber ler, você consegue fazer alguma coisa, porque o programa gramaticalmente corrige. Mas é uma época muito bonita e nós avançamos. Eu fiquei 5 anos na Justiça do Trabalho. E daí nós, na época, nós montamos a LNPP Advogados. Eu me lembro. Foi na Fernandes Lima inicialmente, né? A sede original foi na Fernandes Lima. A LNPP. Isso. Nós tínhamos o saudoso Alberto Nonô, um sócio fundador da LNPP. Meu amigo pessoal. Um idealizador, um homem dinâmico. Eu não tenho, as palavras me faltam para dizer o quão foi importante a sua presença nas nossas vidas, os que fazem a LNPP. E Toberto, eu vindo do Rio, com mais outros 2 amigos aqui, doutor Flávio Lima, aposentando, magistrado que se aposentou, na iminência de se aposentar, e aposentou para se tornar sócio.
que é o L, é o L da LNPP, é o Lima da LNPP. Que teria sido desembargador, uma vez eu disse a ele, se você não tivesse se aposentado, teria sido desembargador. Sim, com certeza. Chegou-se a discutir na época, acho que ele estava um pouco, ele disse, não quero mais, cansei. Um sujeito elegante, rapaz, fino discretíssimo, é um magistrado que é referência de lealdade, de segurança, aliás, como o senhor também o é, e como a maioria dos magistrados alagoanos que militam tanto na Justiça Comum como na Justiça do Trabalho e Justiça Federal. E Dr. Flávio foi um exemplo, é um exemplo disso, está aposentado também do escritório hoje. O escritório, na época, montamos eu, Dr. Flávio, Dr. Alberto, Valmar Peixoto e José Rubem Ângelo. Fernando, só para a gente... Eu quero aprofundar o tema do escritório, que é uma empresa, né? Sim. Mas só para os nossos telespectadores terem conhecimento, no regimento interno do escritório tem, inclusive, o momento do indivíduo se aposentar. Se aposentar, que eu digo, para ele deixar a atividade, se afastar do escritório, né? É verdade. Nós fechamos um acordo de sócios, esse acordo já tem mais ou menos uns 20 anos, que foi celebrado entre os sócios fundadores e os sócios que lá aderiram, que hoje são sócios de capital também. Tem uma cláusula que aos 70 anos o sócio fica obrigado a devolver as cotas para a sociedade. E isso já ocorreu com o Dr. Alberto Nonô e já ocorreu com o Dr. Flávio. E agora tem uma segunda geração se aproximando dessa fase, mais uns 15 anos, eu talvez chegue lá, uns 15, 16 anos. Que isso foi criado, Dr. Jerônimo, com o intuito de dar dinamicidade à sociedade, para que a sociedade tenha longevidade independente dos sócios que lá estão. Oxigenar. Isso. E isso foi inspirado, nós fizemos uma associação com um grande escritório aqui no Brasil, que é a Demarest Almeida. Eu estive lá. Naquela associação. Foi, inclusive, o congressamento, vamos chamar assim, desse momento especial foi na Associação Comercial. Na Associação Comercial, exatamente. Lá. Nós celebramos. Há quantos anos já? Isso tem, doutor Jerônimo, mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, é verdade. E isso inspirou, naquela ocasião, o escritório investiu muito em treinamento e, dentre o treinamento, nós conjugamos esse acordo. Ainda está com a parceria hoje? Hoje a parceria está de menor porte. Nós ainda somos representantes, mas não com a associação que tínhamos na ocasião. Houve uma mudança do modelo. Mas, inclusive, lá o nosso Alberto me apresentou um grande jurista do direito civil, rapaz, como é o nome dele? Que é do Demarest. Foi juiz, se aposentou e está lá no Demarest, rapaz. Ele tem uma obra em 5 volumes. Como é o Silvio nome Venosa. Venosa. Silvio Venosa. O Venosa me apresentou o Venosa. Silvio Venosa tem até um Código de Processo Civil comentado. Como é que ele está, hein? Ele hoje presta mais consultoria, né? Ele está mais afastado do Ele já está bem chegado na idade, não é? Exato, isso é fato. E nós aprendemos muito como escritório, como inspiração. Não tínhamos medo do novo, isso foi uma grande virtude dos sócios fundadores, dos sócios da LNPP. O novo para a gente sempre foi um desafio. E em termos de planejamento de escritório, em termos de estrutura do escritório, nosso escritório já nasceu grande, como dizia o doutor Alberto, já nasceu... Aí temos até uma frase pitoresca que o meu amigo, queridíssimo amigo, acho que amigo do senhor também, doutor Everaldo Patriota, disse, é o shopping jurídico. É um shopping jurídico. Everaldo tinha muito... Estou no shopping jurídico. Ele tinha muito essa... Porque o escritório nasceu já com 5 sócios, com uma ramificação, uma capilaridade de relacionamento muito grande. Fernando, vocês também tinham uma parceria com um escritório também bastante valoroso da Bahia. Fato. Né? E essa parceria na Bahia veio em paralelo com a parceria de Demarest Almeida, que é o escritório Menezes, Magalhães e Coelho, é o MMCZ e Zarif. E essa parceria, nós tínhamos um advogado deles, um sócio deles dentro do nosso escritório, e nós fomos aproximando na medida que o sócio regressou à Bahia e nós ficamos com a representação integral deles em Alagoas. É o que chama de novo, meu. O cara não pode temer inovar. Não. E isso feito não nos dias atuais, isso feito no início da década de 2000. Lá em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, vocês terem uma ideia. O escritório está indo ano que vem para o seu 25º ano de fundação. É o jubileu de prata da fundação do escritório. E eu me lembro quando era só o terreno ali, conversando com o nosso Nonô, conversando com o Alberto Nonô, ele me falou da perspectiva da construção, né? E você está me dizendo que um quarto de século, já 25 anos no ano que vem. E você vê, isso faz parte do que era novo para a gente. Por exemplo, o normal, o usual, é quando você percebe os honorários, o advogado em si, a sociedade de advogados, recebi um valor significativo de honorários.
Vamos fazer uma retirada, todo mundo distribuir, comprar um carro, um apartamento. Nós, na LNPP, na ocasião, nós adquirimos um terreno para fazer a sede. E depois recebemos um valor de honorário maior. E decidimos construir, edificar a sede, ao invés de fazer de uma divisão. Porque nós imaginamos a LNPP como um órgão, uma sociedade de advogados que vai passar a nossa época. Já passou a época dos dois mais velhos, daqui a pouco passará a minha época e continuará a funcionar. Essa é a nossa visão como sociedade de advogados, prestando um serviço aos clientes, prestando um serviço à sociedade em si. Claro. Eu quero voltar a essa temática, mas me satisfaz uma curiosidade, Fernando. Qual era a matéria na sua graduação que você tinha uma maior afinidade? Você lembra, não? Qual foi a matéria na época, eu gostava muito de processo civil. Processo civil. Eu sempre digo lá nos estagiários do escritório, os advogados, no dia a dia, o advogado que domina o Código de Processo Civil, ele é diferenciado. Porque o Código de Processo Civil, mesmo na área penal, mesmo na área tributária, ele é a base de tudo. Quem não sabe, quem não interpreta, quem não tem o Código Civil como aliado na sua lida, ele fica atrás. E, principalmente aquele advogado que vive na lida e no dia a dia, não é o consultivo. É aquele advogado que está em audiência, que faz sustentação oral, que tem que entrar com recursos imediatos. É o advogado do contencioso, propriamente dito. Ainda na faculdade, eu me recordo, eu acho que eu já disse isso aqui em alguma oportunidade, uma vez um professor nosso estava assim, rodeado de alunos, e ele disse isso: a matéria mais importante do curso de Direito é processo civil. Não vai nenhum demérito para nenhuma outra. E ao longo da vida eu percebi isso que você está dizendo. O advogado que não souber, que não dominar a processualística, ele às vezes ele fica em palpos de aranha. Porque, como você disse, às vezes não há audiência. Exato, você é desafiado. Fazer o requerimento certinho. Isso, é um requerimento oral, e se você não tem o lastro, se você não sabe que tem aquela possibilidade, você prejudica o seu cliente e até mesmo você, em termos de agilidade, aí tem que voltar. Eu sei que processo é um rito sempre para frente, né? Processo dificilmente é retroátil. Lamentavelmente, eu já testemunhei isso. Um advogado tornar o direito do cliente dele menor. Não é que o cliente tenha perdido o direito, ele continuou tendo o direito, mas transformou menor o direito dele. Aquilo me deixou uma péssima impressão daquele rapaz. Um outro assunto que eu quero tratar contigo é o seguinte: como é que está a nossa justiça do trabalho? Teve uma reforma aí, e eu já ouvi outro dia que havia uma ideia de transformar numa só Justiça Federal a Justiça do Trabalho, que é a Justiça Federal, especializada. Você já ouviu falar nisso? E a Justiça do Trabalho, depois da reforma da Lei 13.467, que é uma lei que foi denominada como reforma trabalhista, eu reputo como talvez uma modernização. Eu não tenho uma visão de que a lei tenha de plano retirado direitos ou suprimido direitos. Certo. Ela, como toda legislação, ela se moderniza ao longo do tempo. Nós tivemos isso no Código de Processo Civil, passamos por várias reformas, depois tivemos um novo código. E está na fase de adaptação ainda. Óbvio, o Código Civil é a mesma coisa. E a legislação originária trabalhista é da década de 40, 1943. Mas vem lá da Carta Laboral, lá de Mussolini. E hoje, as relações modernas se modificaram. A terceirização, o contrato de trabalho intermitente, o trabalho em casa, não gosto de usar a expressão inglesa, aquela possibilidade do trabalhador de casa fazer sua atividade laboral. E dentro dessa discussão de reforma trabalhista, surgiu uma linha de discussão, aí, acredito eu, mais como forma de retaliar com essa discussão de esquerda-direita, dizer, não, vamos eliminar a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho fez um bem muito grande ao país como um todo, embora uns achem o contrário, eu acho que de certa forma fez um bem, porque criou uma categoria de trabalhador. No passado, era uma categoria que não existia ou era muito explorada e não conseguia se firmar. Por isso que ela é tão protetiva. A reforma veio para dar um certo equilíbrio. Eu faço muito advocacia empresarial e posso falar isso de cátedra. Ela traz um equilíbrio. Quando ela surgiu, ela de fato privilegiava o hipossuficiente, que é o trabalhador. Mas ao longo do tempo, esse hipossuficiente evoluiu, tanto é que até um presidente da República ele conseguiu galgar. É um trabalhador que veio dessa classe. Verdade. Então, a legislação precisou se modernizar. A questão da extinção da justiça para ser uma subseção especializada da Justiça Federal, eu acho que a dimensão que tomou a Justiça do Trabalho hoje
um pouco difícil digamos, essa retroatividade, aí seria uma retroatividade de jurisdição. Você aqui tem um tribunal instalado em Alagoas, você tem toda uma estrutura de justiça que funciona e atende tanto aos empregados quanto ao empregador, porque a justiça do trabalho também é para o empregador. Claro. Não é só para... Obviamente é destinada, na maioria das vezes, a maioria dos autores, 90% dos casos são empregados, mas há demandas de empregador. Também porque o patrão aqui no Brasil, ele é cheio de pecadilhos. Cheio de pecadilhos. É verdade. Então, na justiça do trabalho, o que é? O justo paga pelo pecador. A imagem, ao longo dos anos, é de exploração. Então, ela veio para dar esse equilíbrio. Hoje, esse equilíbrio, de certa forma, existe, porque existe não só o Justiça do Trabalho, mas outros instrumentos, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, que faz um acompanhamento e uma atuação forte de proteção e de cumprimento de legislação, que está dentro desse instrumental. Eu não acredito na extinção. Eu acredito sim, por exemplo, existem 2 candidatos que têm a proposta de incorporação do Ministério do Trabalho ao que já foi feito com o Ministério da Previdência. Incorporou a Super-Receita, porque também se envolve com contribuições, com fiscalização. E um órgão único, aí de nível federal, no caso o Ministério da Fazenda, ou Ministério Geral de Fazenda, Previdência e Trabalho, que pudesse congregar isso. Que como veio a Previdência para ser a Receita Federal única do Brasil, também englobaria o Ministério do Trabalho. Essa mudança eu acredito e até acho oportuna, porque daria mais estrutura ao Ministério do Trabalho, você centralizaria, você traria o braço do Ministério da Fazenda e hoje o antigo Ministério da Previdência envolvido nisso com o Ministério do Trabalho, que lamentavelmente nos dias atuais até nem sede direito tem para funcionar aqui em Alagoas. Ora está alugado no lugar, ora o prédio está interditado. Então essa é uma modificação positiva. A extinção em si da Justiça do Trabalho não é que porque eu milite, porque hoje eu atuo em diversas outras áreas. Eu estou vice-presidente da Associação de Advogados Trabalhistas, mas a minha atuação é advocacia empresarial. Então a gente atua em diversas outras, tanto é que um dos temas dessa entrevista é um tema que não tem nada a ver com a Justiça do Trabalho, mas faz parte da minha atuação. Ô, Fernando, você acha que essa reforma foi boa, então? Ela foi positiva? Eu acho que foi positiva no sentido de tirar essa visão da Justiça do Trabalho e dar à Justiça do Trabalho a natureza de justiça propriamente dita. Perder um pouco do seu princípio original, que é o princípio protetivo, do hipossuficiente, para trazer mais próxima da Justiça Federal e da Justiça Comum, trazendo um pouco de princípio de equidade na administração em si da Justiça. Maravilha. Fernando, para encerrar esse primeiro bloco, eu queria que nós temos uma audiência de estudantes de Direito e de profissionais, sem ingressos na vida profissional. E como eu tenho como um paradigma, um exemplo de advogado, que eu já disse aqui no início, advogado de sucesso. E quando eu digo sucesso, não vai nenhuma bravata, não vai nenhuma nada elitista, nem absoluto. Digo sucesso advogado que se firma no mercado de trabalho. Existe, diga para os nossos telespectadores novos, estudantes de Direito e novos profissionais, existe uma fórmula de sucesso para o indivíduo dinamizar a operacionalidade do direito com tranquilidade? Existe essa fórmula para o sucesso? Como é isso, hein? Olha, meus colegas estudantes, doutor Jerônimo, hoje nós somos mais de 1.100.000 advogados inscritos no Conselho Federal, ou seja, que congrega todas as OABs do Brasil. A fórmula é básica. Em tudo na vida, se você não é feliz no que você faz, você não terá sucesso em nada. Isso é no casamento, isso é na família e principalmente na sua atividade profissional. Você não se realiza com sucesso, com dinheiro, com patrimônio, você se realiza com felicidade. E a felicidade de você acordar e se sentir motivado para fazer aquilo que você está preparado, que você estudou, talvez isso seja a alma do sucesso do profissional realizado. O econômico, o reconhecimento vem naturalmente. O importante é você, mesmo iniciando a sua carreira, você acordar, poxa, vou atender meu primeiro cliente, que felicidade de poder prestar uma assistência e saber o que está fazendo. E isso tudo decorre de um conjugado, doutor Jerônimo. Você tem que estudar, você tem que gostar do que estuda, você tem que aprender, não é decorar. Isso vem da condição do indivíduo estar bem. É o que você chama de felicidade. Ele está feliz, está bem. Exatamente. O que eu sintetizaria na palavra felicidade. Felicidade é a alma do sucesso. Em todas as áreas.
E eu estou dizendo isso, a gente aqui às vezes flexibiliza com uma informação que às vezes pode parecer engraçada, mas é realidade. Eu tenho tido essas experiências. Um amigo meu muito querido, ele teve um filho que se formou em Direito, e eu fiquei também comovido com aquela formação, porque ele um carinho todo especial pelo filho e tal. E eu disse, vou dar uma lembrança desse juiz já na fase crepuscular da vida. E comprei um manual de processo civil para ele, uma coisa alentada, um livro alentado. E ele foi no meu gabinete um dia e eu ofertei a ele. Quando ele pegou no manual, sentiu o peso, ele disse, meu Deus, que coisa pesada. Repare, eu vi que aquele menino não tem o menor jeito para o negócio. Meu Deus, que coisa pesada. Era o manual CPC, ele chamou de coisa pesada. Não existe. Então, esse está fora. Essa falta de afinidade, talvez, quando você faz o curso, não por você, mas por alguém. Faça o curso por você. Porque você se diferencia e você vai ter sucesso. Olha, não é fácil. Não estou dizendo que essa é a fórmula fácil, como você toma um comprimido de 2 horas para curar-se de uma enfermidade. Mas é a persistência, e essa persistência com felicidade. Meu caro Fernando, essa conversa agradável com você. Você é aquele indivíduo para a gente sentar numa tarde e ficar tomando uma Coca-Cola e papeando e conversando sobre os mais diversos assuntos. Vou fazer uma breve pausa, o nosso diretor de estúdio já fez o sinal, vamos fazer uma pausa, vamos tomar um golezinho d'água e voltamos para o nosso segundo segmento, que eu tenho outros assuntos a tratar com você. Ao dispor. Meus caríssimos telespectadores, sempre agradecendo essa audiência elevada e honrosa. Voltamos já. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos retornando aqui com o nosso Fernando Paiva. Uma conversa sempre agradável e sempre enriquecedora. Essa que é a expressão. Fernando, você é um advogado que, se eu precisasse de um advogado, obrigado, eu não teria a menor reticência em procurar, nem indicar você como advogado, porque você transpira. É aquela história que você falou. O indivíduo que exerce a atividade feliz, ele transpira, a primeira coisa que ele transpira é segurança para o cliente. Mas eu queria tratar com você, inicialmente, eu estava lendo essa obra aqui, queria a sua consideração, é muito importante. Euclides da Cunha, um grande escritor, né? Tem uma obra, aquela obra dele está catalogada entre as 50, perdão, aquela obra dele está catalogada entre as 100 obras, né, literárias mais lidas no mundo. Para você ter ideia, a primeira é a Bíblia Sagrada. Nossa. Então, lá quando chega em 54, 55, entre 50 e 60, existem 2 obras aqui nossa. Uma é Dom Casmurro, nosso Machado de Assis, e a outra é Os Sertões. Para você ter ideia, o valor desse cidadão. Teve uma vida, morreu tragicamente, não é?
Então, ele foi recebido na Academia Brasileira de Letras por também uma figura monumental da nossa literatura, que foi Silvio Romero, aqui sergipano. E Silvio Romero, então, fez um discurso muito contundente, muito real. Olha, isso foi em 1906, mais precisamente no dia 18 de dezembro de 1906. Euclides da Cunha ingressou na Academia Brasileira de Letras no dia 18 de dezembro de 1906 e foi recebido pelo acadêmico já Silvio Romero. Espetacular. O discurso de Silvio Romero, de 1906, é uma coisa para a gente acachapante. Trata dos mesmos problemas que nós estamos vivendo hoje. Me permita, Fernando, ele diz aqui, ó, é um discurso, eu estou dizendo, o comentador, é um discurso de um desiludido com a República. Não economiza nas críticas, aponta as contradições do poder oligárquico. PT tentou se transformar numa oligarquia, não é conversa não. Tenho nada contra PT, nem me interessa, nem quero saber, não depende de nada. Mas se preparou para ser uma oligarquia. E a sociedade precisa estar atenta a isso. Tudo na presença de Afonso Pena, que tinha tomado posse fazia pouco tempo que era o presidente, que tinha acabado de ocupar a presidência da República. É um discurso atual. Desde então, os discursos, o presidente, agora eu quero ler antes, o presidente da academia, porque parece que Afonso Pena ficou num vexame monumental. Mas o que eu queria dizer é que Silvio Romero tratava, em 1906, portanto, há 112 anos atrás, os mesmos problemas. Como é que você vê, meu caro Fernando, o atual momento ético do nosso país? E por que é que a nossa sociedade... Nós temos homens inteligentes, nós temos homens brilhantes. O nosso país é riquíssimo. O Silvio Romero diz que é uma coisa estarrecedora você ver tanta pobreza dentro de um país tão rico. Você consegue fazer alguma consideração crítica, Fernando, sobre isso? Doutor Jerônimo, é um contexto, diria assim, um contexto ampliado que eu visualizo a situação. O nosso erro, o erro talvez do contexto atual do Brasil, é a sua legislação eleitoral. O que é que ocorre com a legislação eleitoral nossa? Eu vou chegar no ponto dessas oligarquias. Ela é voltada para a imagem do sempre salvador da pátria. E nós parecemos que fomos acostumados a ter alguém que nos coloque no colo e diz, olha, vou tirar você disso, vou resolver sua vida, vou solucionar todos os seus problemas, vou tirar você do SPC, como algumas outras propostas dessa natureza. E o porquê isso ocorre? É uma coisa vergonhosa isso. Isso é um absurdo. Por que isso ocorre? Porque nós, quando elegemos nossos representantes, tanto nas câmaras, quanto nas assembleias legislativas, quanto no Congresso Nacional, nós não elegemos aquelas pessoas que nós conhecemos de perto, só as conhecemos no momento eleitoral, nas campanhas eleitorais. Porque a legislação não vislumbra o distrito. O regime distrital, que é o que eu defendo, aí em termos de legislação eleitoral, que é aquele regime que você tem um candidato, os candidatos para cada distrito. E por que distrito? Porque quanto menor a dimensão do seu candidato, mais fácil dele lhe atender e de você conhecê-lo e saber o que ele é, o que ele não foi, o que ele vai ser. E dele tratar dos assuntos. E dele tratar dos assuntos. Hoje em dia você tem um candidato a deputado estadual que é para o estado inteiro. Você tem um candidato a deputado federal que é para o estado inteiro. E por que você foca no estadual e no federal? Porque através destes candidatos a legislação nacional se constrói, que são as leis que se tramitam tanto nas assembleias legislativas quanto na Câmara Federal. Se você consegue eleger pessoas próximas, você consegue criar as bancadas. Hoje nós não temos bancadas, nós temos líderes que constituem seguidores. Nós temos um exemplo tanto de direita quanto de esquerda. E isso é muito ruim para o país. E às vezes essa liderança é por conveniência. Exato, é por um momento... Isso não é muito... nem por mérito, nem por idealismo. Não, é por uma situação... E é muito ruim porque você não dá estrutura. Por exemplo, eu fui até a favor no passado da reeleição. Hoje eu sou terminantemente contra. Inclusive para presidente da República é mandato único ou, se permanecer a eleição, só exercer 2 mandatos, não poder mais ser presidente da República. Estados Unidos da América é assim. É assim. Por quê? Porque você
oxigena a política, você não cria profissionais da política. Você hoje tem verdadeiros profissionais da política, a pessoa só foi político a vida inteira. Você realizou algo? Não, eu fui político. Eu administrei uma cidade e tal, mas você tem que ter a sua vida. A política tem que ser um acessório para aquele que se dá bem na vida pessoal, não ser um meio de vida para que ele se dê bem através da política. Eu estou dizendo isso, Fernando, com a maior tranquilidade. Eu conheço pessoas na política que, se você trouxer para a vida privada, ele não consegue nada. Ele não consegue ganhar nem o dinheiro para comprar o tarecozinho para tomar o café da manhã, ele não compra. Agora na política se está bem. Nós temos casos que pessoas que perderam o mandato e hoje vivem de favor. Porque a política passou a se tornar no país uma profissão. Como, na verdade, não pode ser profissão. Isso é muito ruim. Então, tudo que ocorre hoje, nós temos um messiânico enjaulado, de um lado alguém que o idolatra, do outro também muito para um horizonte ou outro, não vou nem dizer qual a natureza, mas é muito ruim você se apegar a uma solução divina, digamos assim. E uma outra coisa, eu estou dizendo aqui, o nosso programa não é político. Sim, lógico. Não é político, mas a gente pode tratar desses assuntos, claro, como cidadãos que somos. Por exemplo, eu preciso para a pessoa entender que essas propostas feitas por X, Y, Z, não interessa. Elas só conseguem ser viabilizadas se ele tiver um Congresso. Perfeito. Na maioria. Se não tiver, ele não faz, não. Como o Donald Trump. Né? Conversamos aqui com o nosso Eduardo Magalhães, cientista político. Ele disse que, conversando lá com uma pessoa, ele morou nos Estados Unidos mais de 20 anos, ele disse que o Donald Trump, quando ele sentar no Oval Service, no Salão Oval, ele disse que ele vai, quando ele sentar ali com 15 minutos, ele vai perceber que manda muito menos do que ele pensa. É o que vai acontecer aqui com a gente. O nosso regime é um parlamentarismo com presidencialismo. Então, é uma coisa que depende da outra. Você não consegue realizar nada se você não tem coligação, se você não traz apoio e adesão àquele seu projeto. Hoje em dia, para os eleitores, a política está totalmente contaminada. Na verdade, a gente não pode descartar a política. A solução fora da política eu acho muito pior. Claro, concordo com você. Quem viveu sabe o que foi no passado. Óbvio, tem suas virtudes e tem também seus defeitos. E não são poucos. Um país como o nosso, as soluções têm que vir pelo caminho político. Pelo caminho político, lógico. Então, me preocupa muito porque você faz uma proposta. Vou tirar você do SPC. Vou eliminar o déficit público em um ano. E se você não tem apoio político para que se altere lei, para que se combata isso da forma democrática, como se dá? Veja os exemplos de países, até de correntes de esquerda, vizinhos ao nosso, para onde foram, onde chegaram. Isso pode ocorrer na direita também. Claro. Essa ditadura tanto pode ser de esquerda quanto pode ser de direita. Claro. Fernando, para a gente sair dessa temática e entrarmos no direito empresarial, que eu quero lhe provocar nesse sentido, eu vi outro dia no YouTube uma manifestação do presidente Ronald Reagan. Esse negócio tão bonito, mas eu acho que todo mundo devia ouvir aquilo. E é isso que eu sinto, mas não vejo. É preciso que os nossos políticos entendam que eles são nossos mandatários. Eles estão ali para servir aos interesses da sociedade, não para servir eles próprios. Mas eu vejo que esses ilustres cidadãos, rapaz, se sentem seres diferenciados. Existe indivíduo que se elege para fazer medo ao cidadão. Para fazer medo. Há um caso, graças a Deus, que não é aqui em Alagoas, graças a Deus, o rapaz vendeu a crédito a um político que foi cobrar e ele disse com a maior tranquilidade, botou o revólver assim e disse: você quer levar uns tirinhos, né? Você veio me cobrar, né? Você quer levar uns tirinhos. Então, é preciso que essas pessoas entendam, pai, que eles são servidores do público. Essa que é a expressão, no sentido lato sensu. Eles não se elegeram para servir a eles próprios, para servir o povo. Mas eu espero em Deus que esse país tão bonito que é o nosso país, rapaz, e a gente só conhece o Brasil quando a gente sai, né? É verdade. Aí é que você viu como nós somos importantes, né? É verdade. O Brasil, né?
um país, mas infelizmente a gente tem estamos vivendo essas contingências todas. Eu não quero falar com você sobre uma temática que eu sei que você atua com proficiência nessa temática, precatórios. Eu vejo o nosso tribunal envolvido, vejo informações no noticiário que o tribunal liberou tantos milhões e tal. Eu queria primeiro que você conceituasse para os nossos telespectadores o que vem a ser precatório. Pois não. Precatório parece até uma palavra freia, né? Precatório. Hoje em Alagoas, talvez fazendo um paralelo com outros estados no país, seja o estado onde talvez o domínio público dessa palavra seja mais usual. O precatório nada mais é que um requisitório que é feito em razão de um orçamento público para que você, credor do estado, receba o que você tem direito a receber dentro de um orçamento que é elencado até 31 de dezembro de um ano, para que no ano subsequente você, o executivo cumprindo a lei orçamentária, você receba o seu crédito. E isso se dá através de um requisitório precatório. Fernando, para só fixar bem, precatório sempre decorre de uma dívida do Estado ou do município ou da União, sempre decorre de uma dívida consolidada do município, Estado ou União. E credor pode ser pessoa física ou jurídica ou só pessoa física? Pode ser credor, pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica. E essa dívida já passou a fase de conhecimento todo, já teve a sua sentença, já passou a fase de execução toda, já teve o seu número fixado e dali é extraído o precatório. O que é que há em Alagoas hoje dentro dessa seara? O Estado conseguiu, nos últimos anos, sanear seus débitos de precatórios. Ou seja, o Estado... Fazer o acertamento. Fazer o acertamento. Hoje, ele praticamente só deve os precatórios que se vencem no ano de 2019. Os de 2018, ele já quitou. São precatórios. Os que vencem estão no orçamento de 2019, o orçamento vai se iniciar o seu exercício a 1º de janeiro de 2019, e a partir daí o Estado tem até 31 de dezembro de 2019 para pagar aqueles que foram inscritos no seu orçamento até 1º de julho de 2018, quem tinha o seu crédito. Por exemplo, eu tenho um crédito a receber do Estado. Certo. Se eu mandei o meu ofício através da Justiça onde tramitou o meu processo até 1º de julho para inscrever no orçamento o meu requisitório, obviamente, se aquilo chegou nessa data, até 1º de julho, ele tem até, o Estado, o recebente tem até 31 de dezembro de 2019 para pagar esse débito. Então, o Estado de Alagoas hoje está saneado na esfera estadual de débitos para com tanto pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas. Fernando, deixa eu colocar bem a expressão, esse conforto do Estado de Alagoas com relação a precatórios, isso teve ajuda do governo federal, mandando recursos? O que ocorreu com o Estado de Alagoas? Aí a gente tem que dar a César o que é de César. Nos últimos 4 anos, aconteceram vários fatores que trouxeram essa convergência de pontualidade de pagamento do Estado. O primeiro, a própria renegociação da dívida ativa, que não só Alagoas, mas os estados conseguiram. E Alagoas era um dos estados mais prejudicados, porque o índice de atualização da dívida ativa para com a União era altíssimo, era um dos maiores dos índices que tinham sido ajustados com os estados. E Alagoas conseguiu, nessa renegociação, trocar o índice, além de ter conseguido um hiato de pagamento, acho que 10 ou 12 meses que o Estado deixou de pagar o serviço da dívida. Além disso, por esse reenquadramento de índice, doutor Jerônimo, a dívida consolidada diminuiu. Tá? Então, isso foi muito importante. O reequilíbrio das contas do Estado, não tem como tapar o sol com a peneira, é fato público. O Estado hoje, dentro dos estados do Brasil, dentro dos 27 estados, eu não estou fazendo campanha política aqui, são dados que estão na imprensa, são dados, todo mundo tem dados acesso. Econômicos, todo mundo tem acesso. É o Estado que economicamente teve a melhor gestão, tanto de débitos como de ativos, nos últimos 3, 4 anos. E tudo destes fatores que vieram de fora para dentro, mas também de dentro para fora. O Estado aderiu ao regime especial de pagamento de precatórios. Lá em 2010, ainda no governo anterior, em abril de 2010... Isso foi com a ministra Eliana Calmon, não foi? Eliana Calmon, e daquela emenda, a emenda do calote, a emenda 62, que alterou a forma de pagamento. Hoje já tem uma emenda nova, salvo engano, 92. Mas aquela emenda 62 criou esse regime especial de pagamento de precatórios. E o Estado que aderisse contribuía com 1,5% até 1,5% da sua receita operacional líquida. E o Estado de Alagoas aderiu em abril e a cada mês ele estava passando. Começou, como a receita era, naquela ocasião, era em torno
de 500 milhões, ele pagava 5. Aí foi subindo, subindo, subindo e até o ano passado ele pagava em torno de 10 ou 11 milhões mês, porque a receita operacional líquida do Estado cresceu bastante. E graças a esse tipo de pagamento que o Estado saneou os precatórios em estoque que estavam acumulados. Por exemplo, a coisa 2, 3 anos atrás, nós tínhamos precatórios de 2012, 2013 sem terem sido pagos. Hoje, por conta desses parcelamentos, desse pagamento mensal, desapareceram e só consta os que vencem em 2019. E o Estado até fez usar uma palavra, talvez um neologística, fez uma desadesão. Ele rescindiu a adesão àquele programa e não está pagando mais por mês, porque ele vai pagar consolidadamente o que entrar no orçamento do ano que vem. Então, isso fez com que o Estado saneasse os seus débitos. No âmbito municipal, alguns municípios, a maioria dos municípios alagoanos não aderiram a esse regime especial. E os municípios estão pagando à medida que os orçamentos dos precatórios estão entrando, eles estão pagando. No âmbito da União, a União historicamente sempre pagou em dia, nunca atrasou. Até no governo Dilma aconteceu um fato diferente, porque a União sempre pagava os seus precatórios. Por exemplo, os precatórios de 2019, ela pagava em janeiro e fevereiro de 2019. No governo Dilma teve um ano que ela pagou em novembro e outro ano pagou em dezembro. Se dizia que ela ia dar um calote no orçamento, mas não deu. Então, em termos de precatório, Alagoas vai muito bem e financeiramente a gente dizer que o Estado vai muito bem. Tem pago, melhor dizendo, a sua folha em dia, o 13º dentro do ano corrente. Velho, só a gente não vê escândalo. Isso eu estou aqui fazendo, é uma vantagem. Quem me conhece sabe, mas eu fico feliz, eu fico rejubilado, essa que é a expressão, quando eu vejo um estado ou um município sem escândalo. Porque houve uma época que era um horror, não é verdade? Horror. E a gente não está vendo isso, graças a Deus, aqui na nossa terrinha. Isso é uma bela constatação, doutor Gerando, porque só em não ter escândalo para a gente conversinha uma miúda vergonha. Você vê em todo canto, mas você diz assim, eu vou tomar para o termo. Não, para o termo não. É verdade. E tem um dado que saiu agora recente, que Alagoas, como estado de oportunidade, de realização de negócio, saiu da 23ª, 22ª para a 16ª posição. Foi o estado que mais cresceu, ganhou 8 posições nisso aí. Isso também é bom para a gente, que atrai investimento. Fernando, aí vamos a questão do investimento. Atrai investimento como, Fernando? E aí surge uma outra coisa, que quando a gente fala de precatório, a gente aqui em Alagoas, de certa forma, mistura com os créditos e os precatórios elencados na Lei 6.410. Lá atrás, em 2003, doutor Gerando, no governo Ronaldo Lessa, o Estado se viu praticamente em bancarrota. Existiam 4 ou 5 ações daqueles planos econômicos, plano Bresser, plano Collor, URP, Gatilho e tal, que reúnem, melhor dizendo, cerca de 25 mil servidores. Se no governo Ronaldo Lessa aquilo fosse escrito em precatório, eu me lembro, à época, o PIB era na ordem de 4 bilhões, o PIB do Estado. O PIB é tudo que o Estado movimenta ao longo de um ano, tudo que passa por aqui. Só estes créditos davam 7 bilhões, 6 bilhões à época, se fossem inscritos em precatório. Então, era melhor entregar a chave do Estado à União, só a União, e viabilizar. Lei de responsabilidade fiscal não podia fazer nada, acabava com o Estado. Então, veio essa lei, 6.410, e criou essa natureza de créditos, além de precatórios, mas créditos. O que são créditos judiciais? Que a gente, às vezes, confunde com precatórios, mas são créditos que servem para pagar ICMS, algumas naturezas de ICMS. E graças a isso, ao longo dos anos, vou citar um dado para o senhor, doutor Gerando. Quando essa lei foi editada, foi publicada em 2003, Alagoas tinha cerca de 6 ou 7 trades, que são empresas que trabalham com comércio exterior, notadamente importação. Ao longo desses últimos 15 anos, Alagoas hoje tem cerca de 480 trades, empresas voltadas para importação. Por quê? Porque essa lei de 6.410, que permitiu o pagamento do ICMS com esses créditos que ainda não são precatórios, atraiu essas importadoras para vir para cá para pagar esse ICMS de importação. E hoje, dentre os 27 estados da federação, só Alagoas possui algum tipo de atrativo para trazer empresas para aqui se instalarem. Por quê, doutor Gerando? No ano de 2017, posso estar errando o ano, foi aprovada a lei complementar número 160. Essa lei é uma lei que convalida os benefícios fiscais. Esses benefícios fiscais que alguns estados concedem e estabelecem prazo de vigência. Por exemplo, os benefícios fiscais comerciais... É uma lei complementar federal e ela estabelece que ela dá uma trava. Quem tinha, quem não tem não pode criar mais. E ela estabeleceu
que, por exemplo, benefício fiscal para a área comercial, para a empresa da área do comércio, até 2022. Benefício fiscal para a área industrial, para a empresa industrial, até 2032. E tem um convênio do convênio do CONFAZ, que é o Conselho Fazendário Nacional, que homologou e que regulamentou essa legislação, essa lei complementar, que é o convênio 190. E disse também sinteticamente, hoje qualquer benefício fiscal só pode dar a unanimidade do Conselho, a unanimidade dos 27 estados. Antigamente cada estado dava o seu, eu quero trazer uma empresa de bolacha para cá, vou dar 100% de isenção de ICMS, vem para cá. Hoje não pode mais fazer isso. Hoje o que tinha. E os estados, inclusive, foram obrigados a depositar, levar essas legislações. Uma linguagem popular. Quem viu, viu. Quem viu não vê mais, é o que está aí. E Alagoas, na vanguarda, tem estes créditos, que não se trata de benefício fiscal, se trata de modalidade de pagamento, o Instituto da Compensação, que está lá no CTN. Se eu tenho um crédito com o Estado e tenho um débito a pagar, eu proponho a compensação, a quitação daquele débito com o que eu tenho a ver. Então, o servidor tem esse crédito que não é precatório, não foi escrito, e tem uma empresa que quer pagar o ICMS de importação. Então, procura ela, ou a empresa o procura e diz, olha, eu preciso pagar 100 mil de ICMS. E o servidor faz uma cessão de crédito daqueles 100 mil, o Estado recebe, porque está quitando indiretamente aquele débito do servidor, e a empresa tem o seu tributo quitado. Então, hoje, Alagoas tem esse patrimônio, no passado era um fardo, hoje é um patrimônio, que pode ofertar, olha, eu quero trazer para cá uma empresa aeroespacial, quero construir avião aqui. Você não precisa pagar ICMS Alagoas, você vai comprar os créditos dos servidores e na medida que você for gerando o negócio, o ICMS daquilo, você vai pagando com esse crédito. Isso pode ocorrer nesse tipo de indústria. Eu quero importar por aqui peças para carro, quero importar matérias-primas para a indústria farmacêutica. Então, você tem um atrativo que os outros estados não podem mais criar benefícios fiscais, a não ser a unanimidade, o que é muito raro ocorrer no CONFAZ. Então, hoje, essa legislação passou a ser um instrumento de desenvolvimento. Nós temos uma legislação estadual chamada PRODESIM, que é o Programa de Desenvolvimento Industrial, que cria benefício fiscal para a indústria. Certo. Mas esse PRODESIM está vinculado a esses prazos que eu lhe falei, certo. O comercial até 2022 e o industrial até 2032. Estes créditos, os créditos dos servidores, que ainda não são precatórios, nem se tornaram precatórios, são créditos judiciais, mas são reconhecidos por sentença transitada e julgado. A parte de cálculo não é feita homologação judicial, mas é feita homologação administrativa, ou seja, o Estado faz um cálculo e o servidor anui com aquele cálculo. É um cálculo administrativo. Quem faz essa faz. Quem faz essa faz, quem faz é a Procuradoria, com homologação da Procuradoria, que encaminha essa faz. E é o Procurador-Geral que homologa o valor que o servidor tem direito. Agora, para isso, é necessário que você tenha a empresa querendo comprar. Por isso que eu digo que, a partir de então, nós vamos ter estamos em mãos com um instrumento de desenvolvimento. Porque vamos chamar aqui uma fábrica de cerveja, venham para cá produzir que eu vou permitir que você importe a sua cevada e pague com esse ICMS. E o ICMS local, como não tem nenhuma empresa fabricando cerveja em Alagoas, de grande porte, temos pequenas fábricas. E para o titular do crédito também é uma maravilha, né? Uma maravilha. O servidor, uma expectativa de direito se torna realidade. O deságio é grande, Fernando? Hoje o deságio ainda é muito grande porque você não tem um mercado consumidor. Aí entra comprador, entra a lei de oferta e procura. Se eu tenho numa feira 10 caminhões vendendo melancia e tenho só um comprador de melancia, é óbvio que você vai vender por 2 tons a melancia. Porque o desconto é muito grande, a quantidade que você tem e só um comprador. Isso que ocorre hoje. Imposto de renda. Aí entra imposto de renda. Hoje o deságio médio gira em torno de 70% de desconto. Porque você tem poucos compradores. Tem muitos servidores vendendo e poucos compradores. Mas o que é que eu digo, o que é que eu trago de notícia boa? Que é um diferencial que a Alagoas tem. E eu tenho a impressão que o governo que sair das urnas vai olhar com bons olhos essa legislação e deve aprofundar isso, criar novas situações. Por exemplo, dívida ativa, serve para pagar a dívida ativa. O sujeito está devendo aí, tem uma execução fiscal de multa que sofreu do Estado, mas está parado em autuações de 2003 para trás. E se isso vier para 2014, 2015, quem foi autuado poder pagar esse débito com esse crédito? Então, tem várias alternativas. Vários mecanismos que podem ser criados, podem ser modernizados, que eu tenho a impressão que a tendência é que a Alagoas crie um mercado interno muito forte com esse tipo de créditos, com esse tipo de possibilidade de negócios, de empreendimentos em razão desses créditos. E isso, tanto a empresa quanto o credor, eles têm que viabilizar isso através de profissionais habilitados. Sim, porque sim. Isso também não é coisa de... Não, isso não é um negócio que você faça numa mesa de bar.
A empresa precisa saber que pode fazer, que faz com segurança, e o servidor, por seu lado, não pode entregar qualquer um para não ser enganado, para não ser entrar aqueles contos de pato. Tem que ter muito cuidado com isso. E hoje no mercado existem alguns escritórios que fazem. A própria OAB criou uma comissão especial de credores públicos que acompanha tem uma comissão nacional e tem uma comissão local na OAB, que é a Comissão de Credores Públicos, que acompanha esse tipo de coisa. E tem muito cuidado o servidor nessas ofertas vantajosas demais, porque esmola demais, o cego desconfia. E isso é uma verdade que funciona. Meu caro Fernando, o nosso diretor já fez o sinal que nós chegamos ao fim, conversa agradabilíssima com você. Só uma perguntinha rápida, você vai ter agora, troca na gestão da OAB. Você tá envolvido nesse processo ou vai se envolver? Como é? Eu acho que a situação fez uma grande administração, doutor Geraldo. A OAB, nos últimos 6 anos, eu diria assim, a sede nova propiciou um crescimento muito grande. Hoje somos 17 mil advogados inscritos em Alagoas. Então, preciso olhar para o que a gestão fez. Pelo que a gestão fez, eu não posso deixar de seguir com a situação. E você é um dos hierarcas da OAB nesse momento. Mas eu queria, Fernando, deixá-lo à vontade para você fazer, em rápidos traços, por favor, uma última mensagem, lançando mensagem aos nossos telespectadores. Por favor. É uma honra ter estado aqui, atendendo ao convite do Dr. Jerônimo, uma pessoa dentro do meio jurídico ímpar no que faz. Essa vertente dele está aqui possibilitando a você, o estudante, o profissional, ou até mesmo um comum, está lidando com temáticas excelentes, uma grande oportunidade de a gente estar trazendo conhecimento para quem nos assiste. E graças ao Dr. Jerônimo, que está se dispondo mais uma faceta da sua vida, não só como magistrado que o é, mas com essa capacidade de entrevistar, de deixar a gente muito à vontade, de bater esse papo olhando para vocês e trazendo informações. Eu não poderia deixar de agradecer a honra de ter estado aqui conversando com o senhor, doutor Jerônimo, nessa entrevista, e estou à disposição para outras, sempre nesse convívio agradável, amigo, respeitoso e de altíssimo nível intelectual e cultural, que é, como Vossa Excelência me permite até usar uma expressão jurídica, Vossa Excelência é pelo nível de excelência e de capacidade intelectual. Muito obrigado, doutor Jerônimo, pela oportunidade. Fernando, a honra e o agradecimento são nossos. Quando eu digo nossos, de toda a equipe da televisão e meu próprio. Quero desejar para você sucesso, Fernando, nesse mundo, nessa sua vida, sucesso, que Deus lhe proteja, você com sua família, e eu estarei sempre receptivo para conversar com um amigo, não só aqui, como lá também, lá no nosso gabinete. Perfeito. Você sempre será bem-vindo. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado, digo eu. Meus caros telespectadores, sempre agradecendo essa audiência honrosa e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.